Nós estamos lutando há muito tempo para que muitas pessoas pudessem compartilhar desse momento. Mesmo em pandemia, foi importante trazer alguns deles aqui para que sirvam de incentivo aos outros, né? Passamos a usar máscaras nas ruas, higienizar as mãos a todo momento e ficamos mais tempo em casa. Mas para as famílias do núcleo Amaro, ficar em casa passou a ter um novo significado. A quarta cidade mais antiga de Santa Catarina está entre as mais populosas do estado e é referência em desenvolvimento e oportunidades. Com o crescimento populacional e desenvolvimento urbano, fazendas e sítios próximos aos grandes centros comerciais se tornaram núcleos urbanos consolidados. Muitos desses núcleos aguardam a regularização de seus terrenos, a fim de obter a segurança jurídica e direitos sobre o seu lar. 2 meses após a publicação da Lei Federal nº 13.465, em 2017, iniciou-se o processo de regularização do núcleo do Amaro, servindo como projeto piloto para o município de São José e modelo para outros processos de REURB em todo o país. A Prefeitura está se utilizando de muitos instrumentos para que possam entregar o título da terra para muitos loteamentos que desde então eram irregulares. Nós também se utilizamos desde 2017 da lei do REURB. E hoje depois disso, é a primeira leva de pessoas que estão recebendo o título da terra, uma terra que foi doada pelo pai, o patriarca trouxe todos os seus filhos ao redor e hoje a gente está regularizando essa situação. Então é importante porque nós demos dignidade ao cidadão para que ele possa melhorar a sua casa, fazer financiamento caso necessário, e tudo isso é um esforço de muita gente, né? A Prefeitura tem um papel fundamental, mas o cartório precisa ajudar, os escritórios que se habilitaram na Prefeitura para ajudar são fundamentais, e também as famílias precisam acreditar que dessa vez vai dar certo. Inicialmente é um grande desafio, afinal de contas era um procedimento novo, né? E exigia muito mais um conhecimento de tudo aquilo que estava chegando ali, que era um pouco diferente. Afinal de contas envolve outras pessoas que às vezes não têm conhecimento daquilo ali, da necessidade de documentos, de adequações, e a ansiedade de ter a sua propriedade, né? Então a gente precisa lidar com tudo isso, sem deixar de lado o cuidado com a análise dos documentos e tentando fazer com que a pessoa receba logo o seu título de propriedade. Então foi um desafio muito grande nesse sentido, poder conciliar todos e finalizar o processo, né? Eu não iniciei dentro desse processo, né? Mas eu iniciei outros processos. Então, o que a gente vê muitas vezes a família chegando aqui, ou um núcleo chegando aqui na Prefeitura e com uma certa urgência, né, de regularizar o seu imóvel, e como é um processo lento, que desgasta, a gente tenta incentivá-los, até porque a gente precisa que eles estejam junto com a gente para suprir as necessidades que são cobradas dentro do processo, né? E quando a gente vê uma entrega como hoje, os títulos, a gente fica muito emocionado, né? Porque nessa situação de hoje foi uma situação que o pai herdeiro deixou para os filhos, um terreno que hoje está sendo entregue, um documento da posse onde eles tiveram êxito, correram atrás, tiveram sucesso. E o responsável técnico da parte que diz respeito à topografia da regularização do núcleo do Amaro. Foi uma situação atípica para nós, porque foi o primeiro trabalho que nós realizamos aqui no município e o primeiro praticamente aí com base na lei da REURB. A parte técnica, ela se resume no levantamento topográfico, no cadastro de todas as áreas que compõem a gleba a ser regularizada, o levantamento topográfico das vias públicas internas e adjacentes,
além de toda a infraestrutura existente no local. Esse trabalho teve algumas peculiaridades e algumas situações atípicas no que diz respeito à lei, e que no primeiro momento nós não tínhamos essa experiência e vivência do trâmite e que acabou sendo complementado durante o processo, relacionada à área de preservação permanente que tinha no loteamento, relacionada ao perímetro, à identificação de todos os confrontantes que nós precisamos fazer em loco, e também a infraestrutura existente e necessária para o encaminhamento da regularização. O município escolheu o modelo da REURB por entender que seria muito mais fácil e ágil regularizar o solo daquelas famílias do processo, por exemplo, que foi entregue hoje, que é do loteamento Amaro. São apenas 17 lotes, foi uma iniciativa dos moradores, né? Então uma iniciativa privada deles, não foi a prefeitura que encontrou aquela área, foi eles que contrataram um escritório especializado em regularização fundiária e fizeram todo o trâmite. Então nós, quando recebemos esse processo, tivemos que estudar muito para aprender como lidar com esse novo processo. E isso tudo moveu o município, né, o nosso corpo, na época da Secretaria de Planejamento, a estudar as medidas necessárias e buscar se espelhar em modelos de processos judiciais para que tivesse muito mais transparência e agilidade nesses processos. Foi um caminho longo, foi um pouco mais de 2 anos, mas muito mais curto do que uso capião, do que um processo de lar legal, que geralmente demora de 4 a 6 anos. Então o município escolheu pela praticidade e também pela segurança jurídica. Para mim, como ex-secretário de Planejamento, mas como gestor público, para mim foi uma satisfação enorme saber que a prefeitura, junto com o cartório de registro de imóveis, entregou essas matrículas imobiliárias, o registro de propriedade para aquelas famílias. Isso me deixou extremamente feliz, porque foi um trabalho, foi uma sementinha que nós plantamos lá em 2017, que agora em 2020 a prefeitura e os moradores colheram. Então eu fico extremamente feliz que saber que aquelas pessoas agora têm o título de propriedade do seu terreno e que vão fazer bom uso dessa regularização. O advogado esteve aqui e convenceu nós tudo de fazer, entendeu? Aí foi da onde que nós fizemos, né? Que é melhor para nós e né? Que é nosso, né? Então eles fizeram isso aí para nós pegar a escritura, legalizar o terreno, né? E pagar o PTU. E meu sonho é deixar para o neto, para os filhos e para o neto. E assim vai, a família vai crescendo e vai ficando aqui mesmo. O núcleo do Amaro, ele foi formado com a ocupação dos herdeiros do seu João Amaro. E era um sonho que os filhos concretizassem a regularização do núcleo. Alguns dos herdeiros conheceram o nosso trabalho por meio da divulgação que nós fizemos na internet. Então eles contataram o nosso escritório e na época os processos de REURB estavam bem no começo. E eu falei para eles que existia uma nova legislação, isso era começo de 2017, e que era interessante a gente apostar nessa nova legislação, que era a lei da REURB. Então, depois de explicar os riscos e principalmente os benefícios que essa lei trouxe, nós concordamos então em fazer o levantamento da área, coletar toda a documentação e apresentar na prefeitura. Concomitantemente, nós tivemos uma reunião com o então secretário de Planejamento, Rodrigo Andrade, e nós propomos então esse protocolo, né, como um plano piloto para o município, para que os gestores públicos também aprendessem com ele, e dessa forma nós procedemos. O município acabou publicando um decreto que, salvo o melhor juízo, é o primeiro decreto que regulamenta a lei, que estabelece um procedimento na prefeitura, foi o primeiro do estado de Santa Catarina e talvez um dos primeiros do Brasil. Todos esses gestores, a nossa equipe, nós aprendemos muito. Nós levamos esse núcleo do Amaro com muito carinho, porque foi o primeiro processo de REURB que nós protocolamos, e desde então nós temos estudado esse assunto e temos nos aprimorado. Então hoje o processo que nós protocolamos é bem diferente daquele primeiro. Nossa atual metodologia leva em consideração, por exemplo, os enunciados que o CORE de Santa Catarina publicou no mês de julho de 2020, também todas as notas de exigência de todos os processos que nós participamos de regularização fundiária, essas notas emitidas,
pelos cartórios, todas essas exigências são incorporadas na nossa metodologia e com isso a gente evolui a cada processo. Então nós estamos aí há 3 anos trabalhando, nós ficamos muito felizes com o resultado positivo. Agradeço a todos e espero continuar entregando títulos em todo o estado e quem sabe no nosso país, no nosso Brasil todo. Quer saber mais sobre regularização fundiária? Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.